Importantíssimo. Legal. Vou começar te mostrando o modelo de currículo, tá? E o porquê que eu uso esse modelo de currículo, te mostro aqui. Depois a gente segue, e aí eu vou fazendo, eu estou com o teu currículo aqui, eu li ele no detalhe, eu tenho um monte de dúvidas para a gente tirar. Então, assim, antigamente eu acabava construindo o currículo junto, tal, mas agora eu não faço mais isso. Então, assim, eu vou fazendo todo um brainstorming aqui, tirando umas dúvidas para juntar tudo. Eu imagino que você tem algumas anotações, né? Que você Uhum, fez, e a gente vai conversando em cima disso, e eu vou jogando aqui, tudo em cima do currículo, tá bom? tá bom. Então, deixa eu mostrar aqui o modelo, você vê, né? Uhum. Então, esse é o modelo que eu uso. Por que que eu uso esse? Eu não abro mão deste modelo, né? Por que que eu uso esse modelo? A gente deixa ele bem clean, então você imagina que eu olho o dia inteiro o currículo, né? Então, assim, o dia inteiro. Eu tô aqui, daqui a pouco eu vou começar a olhar currículo. Tem vagas que eu tenho, sei lá, 200 candidaturas. E a gente vai olhando currículo a currículo. A primeira olhada no currículo né, é uma coisa muito assim, nosso cérebro, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, a gente vai buscando os pontos. Então, esse é um currículo que aqui, por exemplo, aqui eu coloco o nome completo, eu já jogo a data de nascimento, quantos anos, a gente só coloca bairro, e-mail e o Uhum. link do LinkedIn, bem básico. Em seguida, eu deixo o objetivo. E esse objetivo, o que que ele é, esse objetivo? Esse objetivo, ele vai ser o nome da vaga no qual você está se candidatando, ou o que a gente vai fazer aqui, porque o currículo, ele não é fechado em pedra. Então, a gente vai deixar ele otimizado o máximo para aquilo que a gente vai buscar para você, mas toda vez que eu me candidatar a alguma vaga, eu sempre vou mudar algumas coisinhas neste currículo. Eu vou mudar algumas palavras, eu vou mudar algumas coisinhas. Este vai ser um currículo que você vai enviar. Tem um amigo que está numa empresa, fala, manda aqui no RH o currículo. Você vai mandar esse currículo porque não tem uma vaga. Então, é esse currículo que você vai enviar. Se tem uma vaga, você vai enviar o currículo adaptado. Eu já entrei com a quinta, Daniela, você percebeu, né? Não, mas pode ir, tô acompanhando. Tá bom. E aí, É, a gente vai definir uma área. Eu olhei aqui, por exemplo, que área que eu vi que você é uma profissional que era da área comercial. Então, sim, nós vamos negócios. negócios. Eu vou colocar aqui novos negócios, área comercial. A gente vai definir aqui juntas, que área que nós vamos deixar, tá? O Uhum. currículo, eu vou te entregar ele depois. Então, assim, depois que eu fizer ele todo, eu vou colocar o resumo profissional e aí ele vai no final. Eu deixo ele para trabalhar por último, tá? A Uhum. formação acadêmica é super legal que ela esteja aqui em cima também. Eu vi que no seu currículo está lá embaixo, né? Então, por É, foi quê? até uma Red Hunter que fez aquele modelo para mim na época. É, É assim, eu sempre falo isso. Eu conversei com uma pessoa hoje e eu falo, tem uma coisa que eu fico brava, né? Eu fico enlouquecida. Porque assim, tá tudo bem, eu acho que assim, tem que ter muitos profissionais, porque tem muitas pessoas precisando desse tipo de consultoria. Mas às vezes você vê alguns profissionais que fazem currículo, mas eles nunca buscaram um currículo na vida. Então, aí eu fico muito brava assim, mas eu vou profissional, falou, mas ela não olhou. O que que é interessante? Que tem algumas coisas que a gente já bate o olho. A primeira coisa que eu já olho aqui, qual que é o teu cargo? Quais são as tuas formações? É importante que eles estejam aqui em cima, porque às vezes um MBA, eu tenho no requisito, MBA em gestão de pessoas. Eu já bato o olho,
ele não é o determinante, mas ele é o requisito. Então, como eu vou de cima para baixo, da esquerda para a direita, essas coisas eu já vou eliminando, porque depois eu vou para o miolo. Qual que é o miolo? É o detalhe do detalhe da descrição da vaga. E eu vou buscar essas palavras-chave. Então, esse é um modelo que eu coloco isso e que, para mim, facilita mais. E eu sempre Uhum. falo isso, assim, e é importante que a gente faça o currículo para a estagiária. Eu sempre falo. Para que a gente vai fazer o currículo? Para a estagiária. Porque aí eu tô lá, sei lá, na Robert Half não tinha isso, mas sei lá, tô lá numa outra consultoria. Quem vai fazer muitas vezes, além da IA, vai fazer essa busca de primeiro é a assistente. Então, quanto mais na cara do gol tiver aqui para ela matar isso, pum, 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 é melhor. Então, esse é o fino da coisa. E aí, por isso que é este o modelo que eu uso, tá? Tá. Outra coisa são os idiomas aqui em cima. Então, eu vi, o seu inglês é fluente, né? Não, Não, é não é. avançado. Não. Sempre foi uma dor. Eu leio tudo, eu escrevo, cara, mas para falar Tá. é uma dor. Eu não sou fluente. O inglês é uma dor para mim. A escrita eu vou bem, tudo. E eu trabalho isso há anos, tá? Tem até um professor que a gente se encontra para desbloqueio, mas essa é uma dor que eu tenho. Você considera ele intermediário ou avançado? Porque eu vi no seu currículo que está só em inglês aqui Eu embaixo. não coloquei, porque na época a moça me orientou, que é o seguinte, poxa, às vezes isso pode te tirar de uma vaga, e às vezes o diretor, a área, ela gosta tanto de você, que pode ser que isso, né, seja irrelevante, mas pode ser te tirar do jogo antes mesmo da pessoa te conhecer. Tá. Mas aí, porque. Então é Mas é intermediário. intermediário para avançado, intermediário para avançado. Porque é importante que eu coloque, porque assim, quando eu coloco, olha só, É, quando eu coloco, é isso que eu falo. Tem umas coisas, é que nem quando a gente vê Red. Eu enlouqueço. Então, Red, gente, é gerente. rede do quê? Red do É. quê? Aí, É. aí as Às pessoas. vezes o cara é coordenador, às vezes o cara é coordenador e coloca que ele é head. E aí, o que que acontece? Não vai enganar o É, headhunter, porque a primeira coisa que eu vou te perguntar é: é, eu tô vendo que você tem inglês, qual é o seu nível de inglês? Então, é, não adianta eu colocar o inglês, mas eu não colocar o meu nível de inglês com medo de ser eliminada, porque eu só vou me frustrar, porque eu vou ganhar uma ligação e vou ser eliminada 2 minutos depois da ligação. É que nem a história que eu te falei sobre a idade, é verdade. Você está desconstruindo muita coisa que eu já ouvi, isso é ótimo. mas essa é a ideia. Que A é, ideia é a verdade como é. e é facilitar a vida, né? Tipo, dos dois lados, né? Economizar o tempo de um e do outro. Porque aí você fica com esperança, depois você fica decepcionada, e aí a outra pessoa que está do outro lado também ficou com esperança. Então, gente, eu sempre falo, é brincar, eu sou o Tinder, mas tem que colocar lá que você quer relacionamento sério, porque senão vai aparecer um monte de cara que quer sair com você, mas ele não vai querer É. namorar. Então, assim, aí você fica, não, mas o próximo vai namorar. Você falou que você queria relacionamento sério. É. Não. Adorei esse exemplo. Então, essa é a É, ideia. Por isso que eu tá, gosto desse modelo, que a gente tá. coloca, deixa eu mudar Tudo para já na cá, cara, né? a do gol. Então, se é intermediário, se você fala assim, Érica, Uhum. ele é intermediário para avançado, eu posso colocar aqui, deixa eu até salvar, peraí, que eu já salvo. Deixa eu colocar na área de trabalho. Eu posso, se ele for um intermediário avançado, porque às vezes se é intermediário, eu coloco ele lá embaixo. Se ele é avançado, eu coloco ele aqui em cima, porque é o plus,
Uhum. da coisa. Aí você que vai me dizer, porque às vezes ele é avançado, mas você é que não, não acha que ele é avançado. É, eu acho que ele não é avançado porque, putz, se eu entrar numa reunião agora e se tiver que falar 100% com o gringo e negociar, eu não vou falar, eu vou travar. Mas se eu tiver que pegar um relatório, um e-mail e ler e responder, eu vou. Meu problema é a fala, né, que é o que eu trabalho. Tá, Eu acho melhor colocar um intermediário, vou me sentir mais confortável. tá bom. Vamos deixar assim, o intermediário, e aí eu vou descer ele, tá? Eu sempre coloco ele lá Tá. embaixo, quando é intermediário. Quando não tem inglês, nem coloco. Então, é esse filtro, quando a gente está buscando o candidato, que a gente olha assim, inglês, não tem, intermediário. É importante ter isso na cara do gol. Vou deixar aqui. Tem espanhol? Não, Tá, espanhol nunca. tá. E aí, ali, depois eu vou passar o seu currículo para cá. É sempre eu vou colocar o segmento, o porte da empresa, todos esses detalhes são importantes. Às vezes, tem muito detalhe assim. Eu estou fazendo para processo para uma empresa multinacional de grande porte. Se eu olho aqui, muitas vezes, gestores de multinacional de grande porte, eles vão querer pessoas que vieram de multinacional de grande porte. Quando aqui já está colocado isso, se ele não está, eu vou ter que procurar, porque a gente faz isso. Ah, deixa eu ver essa empresa. Nunca ouvi falar nessa empresa. Será que ela é grande? Não. A gente vai e busca. A maioria das empresas que buscam headhunter, eles querem. Eu sempre falo que é o. Sabe o Google Maps, quando a gente pega o bonequinho assim e joga, ele abre assim? Eu sempre tenho, eu tenho, Uhum. eu tenho esse visual, né? Porque quando eles contratam um headhunter, eles querem que saia rodando, que jogue no lugar e que já tem muito isso. Tem de tudo no mercado. Mas na 80% das contratações de empresas que buscam um headhunter para fazer as vagas, eles querem isso. Então, a gente tem, muitas vezes, trabalhou em multinacional? Eles querem experiência de multinacional. Empresa familiar, eu estou fazendo uma vaga que é uma vaga de advogado sênior para uma empresa enorme que tem 12 CNPJs, é uma indústria de resinas, mas ele tem um cunho familiar. Então, o que que eles pedem? Precisa ter essa experiência, porque vai lidar direto com o presidente. Então, um presidente de uma empresa familiar vindo grande desse jeito é completamente diferente do que lidar com o board É, de uma grande empresa. É um outro nível de profissionalismo. Aqui, às vezes, nem tem tanto profissionalismo quando a gente fala, assim, né? Mas, e aí, é. então, essa busca, esse detalhe, a gente faz, vai atrás dele. Então, por isso, esses detalhes que estão aqui, tá? Eu gosto muito de explicar isso, porque se eu simplesmente pegar o teu currículo, colocar aqui, você não vai saber o porquê. E aí, alguns profissionais já vieram, mas assim, eu não gosto que coloque a formação acadêmica aqui. Eu quero colocar lá embaixo. Aí eu falo, se você quiser mudar, você pode mudar, o material é seu, não tem nenhum problema. Mas tudo, cada detalhe, ele tem um porquê, né? Daí eu sempre trago esse outro lado do headhunter, de eu buscando o profissional, e eu sempre trago a estagiária, gente. A gente vai fazer o material para a estagiária. É tag perdidona, tentando encontrar o perfil, tá bom? Tá bom. Então eu vou depois passar todo ele para cá. Ao final, eu Uhum. coloco cursos e qualificações, informações adicionais, tá bom? Tá ótimo. Então tá. Agora a gente vai entrar no detalhe. Tá preparado? Vamos lá, lógico. Então tá.
olhei algumas coisas aqui, aí eu queria ouvir de Hum, você, né? Então, eu vi aqui, você sempre foi, né, da área de negócios, então você sempre. passou por CVC, você passou ali aqui pela Visa Vale, Banco Santander. O que que você hoje visualiza? Porque a gente tem dois segmentos diferentes aqui, né? É, totalmente. O que que você está visualizando hoje? Posso falar? Ou você não? Pode. Ah, tá. O que que acontece? A minha carreira toda, Érica, sempre foi relação B2B e sempre foi uma relação de grandes contas, né? Então, eu comecei trabalhando na Nationwide Marítima, que era uma seguradora multinacional, e eu atendi os corretores de seguros, né, B2B, e eles que faziam a venda direto para o cliente final. Quando eu fui para a Alelo, o meu papel estratégico era atender os três bancos sócios, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil e o Banco Santander, e fazer com que a diretoria do banco vendesse o nosso produto em todas as redes. E vendendo os produtos, tudo que era grande cliente, grande conta, vinha para minha gestão, para minha equipe cuidar e fazer manutenção desse cliente. Então, o meu papel comercial nunca foi o papel de hunter. É um papel de farmer. Nem sei se Farm. vocês usam mais isso. Usa muito. Tá. Sempre foi um papel de farmer, tá? Então, eu sempre tive uma equipe com esse papel de farmer, sempre foi essa relação B2B para poder orientá-los para a venda do cliente final, sempre, e grandes contas. Eu sempre atendi corporate. E quando eu fui para a CVC, deveria ter sido um modelo B2B também, porque era rede de franqueados. Eu cuidava da rede de franqueados, tinha que ter estratégia para que esse franqueado vendesse para o cliente final, o que era também um B2B, né? Mas Aqui era tá, varejo, aqui tá era B2C. varejo. Por quê? Porque na CVC tinha duas áreas. Tinha a área B2C, que eram todos os franqueados, porque vendia para o cliente final, e tinha uma outra área que eles chamavam de B2B, que eram os agentes de viagens que não tinham a marca CVC. Então, isso era uma nomenclatura da CVC, tá? Mas se você for olhar, é B2B, porque a gente atendia toda a rede de franqueados e eles atendiam e vendiam para o cliente final. Mas Tá, dentro da CVC, a rede de franqueados era B2C, tá? Era B2C, porque eles tá. carregavam a marca CVC. E aí, sendo muito sincera com você, eu gosto muito deste modelo B2B. Eu gosto muito do modelo de relacionamento, do modelo B2B, sabe? Deste papel de farmer. Por quê? Eu não sou aquela pessoa agressiva que vai vender a qualquer preço, que o que importa é o resultado final, entendeu? Essa não sou eu. O meu papel é um papel a médio e longo prazo, é um papel sustentável, é um papel estratégico, é um papel de relacionamento, adoro fazer relacionamento. Então, isso eu tenho clareza de quem eu sou, né? Que eu sou muito mais um papel B2B, relacional, farmer, do que hunter. Tá. Mas tá E é o que eu claro. fiz a minha vida toda. Tá. Então, assim, tendo isso, a gente tem um campo muito maior, na verdade, que você não fala assim para mim, não, eu quero ir para o segmento da CVC ou eu quero ir para o segmento Não, CVC financeiro. nunca mais. Turismo não. Turismo não é uma possibilidade. Assim, a experiência na CVC foi para nunca mais acontecer. Eu não pretendo trabalhar em turismo. Turismo é algo que eu não volto. Tá, tá bom. Deixa eu. Turismo é zero possibilidade. Tá, o que que você não gosta de turismo? Eu sofri muito, né? Foi muito duro. Eu tive um burnout, foi muito ruim. Eu fui contratada para ir para a CVC no auge da pandemia.
onde todos estavam em isolamento, os franqueados estavam fechados, as lojas fechadas, eu estava no auge da minha carreira no banco, super performando, e recebi uma mega proposta. Um novo CEO assumiu lá, esse CEO me conhecia, ele assumiu na pandemia, porque tinha tido um escândalo lá do outro gestor, do outro conselho, e ele foi para fazer mudanças. Então, ele demitiu todo o board e trouxe as pessoas que ele confiava ou que ele entendia que era para fazer parte do board dele. E quando eu cheguei lá, no auge da pandemia, a companhia ela estava com faturamento negativo, todos os franqueados em casa, faturamento negativo, os clientes desesperados querendo devolução do dinheiro. A gente achava que a pandemia ia acabar em 6 meses e a companhia estava numa crise reputacional e financeira muito grande, certo? Mas eu fui. E aí, primeiro, que foi um processo muito duro, porque os franqueados muito machistas, claramente eles falavam que não aceitavam. Eu fui a primeira mulher a assumir o comando, eles não aceitavam uma mulher no comando, e aí eu fui ameaçada, teve medida protetiva, eles faziam boicote para me tirar do poder. Uau! Foi muito, muito, muito. Foi. Claramente, nós não aceitamos, eles pediam para eu fazer renúncia, ou você renúncia, ou sua vida vai ficar muito difícil aqui. Não acredito. Então, fui ameaçado com um franqueado à mão armada, mas mesmo assim eu não desisti, porque eu queria provar que eu era mulher e que eu era capaz de sentar na minha cadeira, porque eles eram extremamente machistas, né? E aí foi um processo muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Enfim, eu tive um burnout muito grande por conta desse machismo estrutural. O presidente, na época, ele usava a gente como, né, assim, meio que boi de piranha. Pô, vamos testar esse negócio, se der certo, é mérito, se não der certo, a culpa é sua, né? Ele queria fazer várias mudanças, ele foi lá para colocar fogo no parquinho mesmo, tanto que quando eu saí, ele pediu renúncia 3 meses depois, e aí, 4 meses depois, todo o board saiu, e o conselho de administração trouxe a gestão anterior, né? Então foi um processo muito duro, eu sofri demais. Foram 2 anos assim sendo ameaçada, machismo estrutural. Triste, Eu sinto tive que muito. tirar o endereço da minha casa e do meu filho dos cartórios, entendeu? Porque eles falavam, eu sei onde você mora, eu sei o nome do seu filho. Só por É, machismo? Só porque tinha uma mulher na diretoria executiva? o que que acontece, né? A CVC ela é uma empresa familiar de dono do seu Guilherme Paulos. E ele foi construindo a rede de franqueados com os ex-funcionários, com baixíssima capacidade intelectual. Então, o que que ele fazia? Ele ia demitir a Érica e falava: Érica, você, em vez de você receber a rescisão contratual, eu vou te dar uma loja da CVC, você vai se tornar empreendedora, a custo zero. E aí a Érica, que era analista, nada contra analista, Uhum. virava franqueado da CVC. Os anos iam passando, a Érica casou, teve filhos, os filhos iam fazendo esse crescimento, essa expansão, e o dono que estava lá queria abrir a IPO, queria colocar a empresa na bolsa, e aí teve. E os números eram divulgados de acordo com o que eles queriam, e o board. Isso daí está na mídia, tá? Como ele é Tá. capital aberto, eu estou falando porque está na mídia. Ele é capital aberto. Se você pesquisar lá, tem tudo isso. E aí ele foi trazendo visibilidade, foi dando dinheiro para esses franqueados, eram tudo parente, era padrinho de não sei o quê, era uma grande família com ex-funcionários, foi crescendo. Ele tinha um objetivo de abrir a IPO, abriu a IPO de acordo com os números, e aí teve um escândalo, um rombo nos relatórios financeiros, eles tiveram todos que sair da administração, trouxeram esse novo presidente para arrumar a casa no meio da pandemia.
E aí o que que acontece? Esses franqueados que detinham o poder de ganhar muito dinheiro, né, e que tinha o presidente lá, o fundador, na mão, ele se depara com um presidente novo, com um Novo. board novo e com uma mulher chefe, que a primeira coisa que eu tive que fazer lá foi acabar com o Caixa 2. E aí, cara, esses franqueados com as lojas fechadas, No meio da com a loja pandemia. fechada, no meio da pandemia, eu acabo com o Caixa 2 deles, É eles não têm de morte. onde tirar dinheiro, e aí foi morte em vida. E como eles faziam caixa 2? Não, Caixa 2 no sentido de, por exemplo, eles vendiam uma viagem para Érica. Aí isso já não está na mídia, tá? Isso já é Olha, confidencial, Érica, isso não olha, está na você fique mídia. em paz, porque Eu assim, sei, não, tudo. eu Não, sei. por favor. Não, eu sei. Aí o que que eles faziam? Eles faziam o seguinte: olha só, você é a fundadora da CVC. Olha, eu vou vender para você, mas para isso eu preciso que você solte dinheiro, tá? E aí eu falava assim para você, tá bom, Érico, olha, eu vou te dar 40% de comissão e eu vou te dar uma grana aqui de 100, 200, 300 mil reais para você ir lá sem comprovação, negociar com o clube de tênis para te indicar cliente, negociar com tal político para facilitar a entrada, né, de uma nova companhia, essas coisas assim que colocavam o negócio em risco. E esse dinheiro entrava como verba de marketing. A empresa estava quebrada, não tinha mais como manter esse caixa 2 para eles não estavam vendendo, e o meu papel era trazer compliance, governança para a empresa, que a empresa não tinha compliance nem governança. E aí o novo presidente trouxe compliance, trouxe governança, e eu, como diretor executivo, fui responsável em trazer estratégias online para essa galera continuar vendendo dentro de casa, porque eles eram 100% offline, era panfleto. Tirar esse caixa 2 porque a CVC estava numa situação muito difícil, estava um escândalo de rombo de relatórios financeiros, de inconsistências. A gente não tinha dinheiro, tinha que dar um jeito de não devolver a grana para manter a empresa, porque a empresa estava, os bancos estavam entrando com um pedido de recuperação judicial, a gente não queria entrar em recuperação judicial. E o maior rombo da companhia tinha sido esses investimentos em verba de marca para esses franqueados. E eu fui a portadora de tudo isso, tendo que lidar com esses caras que tinham um machismo, eu, mulher, nova, mexi no bolso deles. Aí, e eles mandavam na companhia, né? Mandavam na companhia. E aí, para ajudar, os meus diretos eram tudo cria da direção anterior e dos franqueados, ganhavam um comissionamento por fora desses franqueados para poder ajudá-los a como operacionalizar essas viagens. Eu tive que demitir todos os meus diretos e trazer gente nova. Imagina como foi isso. Minha vida virou um inferno. Você tinha 371 colaboradores diretos. Indiretos. Eu tinha 8 diretores diretos. Eu tinha 8 diretores, porque eu era diretora executiva, e os meus diretos eram diretores. Eles eram E diretores e esses diretores. quais eram as Então, áreas? eu tinha o diretor de marketing, porque eu cuidava de marketing. Eu tinha a diretora de expansão, porque eu cuidava da expansão das redes. Eu tinha diretor comercial, eram 3 diretores comerciais que cuidavam dos franqueados. E tinha o diretor da Experimento, que eu também cuidava da rede da Experimento, que é aquela empresa de turismo de intercâmbio. Não conheço. Chama experimento. É, Tá. mexe muito com intercâmbio, só com intercâmbio. Então, assim, era você, esses 8 diretores, que aqui o comercial eram três Uhum. diretores, três, quatro, cinco, seis, marketing, expansão, experimento, faltando mais alguma área?
Trade marketing, Era separado trade marketing de marketing? era, era, Tá. era, era um caos isso, era um caos. Ah, tá, e de planejamento, planejamento estratégico. Eu tinha uma diretoria de planejamento estratégico. Então, eu tinha a Gabi, que era planejamento estratégico, tinha a Lília, que era trade marketing, eu tinha a Natália, que era de marketing. Ah, eu também cuidava do canal online, que era a diretoria do online do e-commerce. O online ficava comigo, que era a Bárbara, aí tinha a Flávia, que era de expansão, eu tinha a Vivi, que era um canal que nós chamávamos de suporte comercial, que era diretoria de suporte comercial, atendimento comercial, Mas estava dentro do e os comercial diretores aqui, de né? vendas. Tava. Não, ela respondia direto para mim. É, Ah, tava dentro da parte do atendimento comercial dos franqueados. Sim, suporte comercial. Eu posso colocar assim, suporte comercial? pode. Eu até coloquei aqui os cargos dos meus. Aqui, ó. Diretoria de vendas da CVC Viagens, da Experimento, diretoria de marketing, trade marketing, diretoria de suporte e vendas, chamava. Suporte e vendas. Uhum. Fazia toda Tá, a parte de suporte, comitê de franquias, treinamentos, capacitação, apoio comercial. tá. E aí, cada diretor meu, eles tinham gerentes executivos. Esse gerente executivo tinha um gerente regional, e o gerente regional tinha o executivo de vendas, que era o cara que ficava na rua, que visitava todos os franqueados. Qual era o maior desafio aqui? Era. Na pandemia, o maior desafio era não deixar a empresa morrer, falir, Mas ela não faliu, fazer. né? Não. A gente fez 3 IPO em 2 anos. A gente abriu, foi para o mercado, para poder. A IPO não, a gente abriu quando a gente vai a mercado e vende os títulos das ações, né, para poder captar dinheiro. E aí eles fizeram outro agora também para manter a empresa, e as dívidas foram renegociadas com o banco, principalmente com o Citibank, que era o maior credor, né? E não é IPO? Como é que Não, ela chama não. isso? Não é IPO, não. Peraí, Não é deixa eu joint pegar o venture nome certo. também. Não é, peraí, ó. Nossa, me deu um branco. Ah, tem aqui as É que eu já te falo diretorias. agora. Tá. Esse aí foi a experiência gestão no caos, 24 horas. Nossa, eu imagino. Não tem como não ter um burnout vivendo sob essa É, guerra. mas pois é. É ir Mas para a aí o CEO guerra, isso. começou, foi muito duro, foi muito duro, foi muito duro. Ele está Você, dizendo que é IPO, não é IPO, não é IPO. Peraí, vou pesquisar de um outro jeito aqui, ó. qual foi o mês que você ficou? Foi de novembro de 2020 a. Novembro de 2022. Mas o que que acontece? Eu fui antes, mas eu não posso divulgar no currículo porque eu estava em Garden Leave pelo Santander. Tá. Então, eu fiquei 3 meses de Garden Leave, né? Porque como eu era executiva no banco, quando um executivo pede para sair, a gente fica lá no no compete. Ah, o Garden Leave, então, são 3 meses que você não pode trabalhar, Não né? posso trabalhar, exatamente, é. Tá. Mas Então, eu estava lá informalmente, mas no meu currículo está o período que eu fiquei de Garden Leave, quando eu saí do Santander.
esse era a outra pergunta. A gente não precisa colocar isso, tá? A gente só pode deixar novembro de 2020. Não tem nenhum problema. É isso. Isso É, que é o que aqui. está no currículo. Eu vou O Garden tirar, Leave eu coloco no Santander. mas eu vou tirar, tá? Posso? Ah, é, porque senão parece que tem um gap de 3 meses, mas não teve gap, né? Não, eu vou Eu colocar saí para novembro. poder ir para a CFC. Vai ficar, tipo, até novembro de 2020. Não tem gap. Não, não, não. É porque eu fui para a CVC em agosto. Só Tá, que eu mas só você não posso pode. comunicar novembro. Não posso, é, exato. Tem que ser novembro, novembro. Novembro, novembro. Então você ficou lá no Santander até novembro de 2020. Não, Esse fiquei até agosto. não tem importância, mas você não podia ir para. Ah, é verdade. Fiquei recebendo Não salário, é? tudo, é verdade. Não, É, tá certo. não importa. Eu podia não estar fazendo nada, mas eu Meu era contrato foi, funcionária. foi até novembro, é verdade. É verdade. Tá? Que eu falei, gente, o que que é isso, Tá. Garden Leave? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É, é no compete, os executivos. Se é um executivo que oferece risco, que quando vai para algum mercado, eles têm essa cláusula contratual. Tá, E nem era concorrência, hein? Mas o banco fez eu cumprir. Fez eu cumprir a quarentena. Nós chamamos de quarentena, né, do executivo. tá. E quando você entra como. Quando você vai para o Banco Santander, você já vai como diretora comercial, né? Já. Você foi em que mês? Foi novembro também? Não. Deixa eu pegar aqui, que eu não lembro de cabeça. Não. Eu fui montar startup dentro do Banco Santander, acho que foi em março. Eu pedi demissão e já fui, tipo, 15 dias. É, eu coloquei aqui, Nesse foi em currículo, março. É, março, foi em mês. março, olha só. É, eu saí da Lelo. Ah, tá. Eu não sei acho que a pessoa pediu para eu não colocar. Não, foi em. Eu saí da Lelo em março, 10 dias depois, para entrar no Santander. Foi em março. Tá. Por quê? Março de 2018 e a saída de novembro de 2020. Tá. E você entra na Alelo em que mês de 2004? Janeiro. Esse eu sei. Porque eu também pedi demissão em janeiro para não perder o bônus da Nationwide. Já entrei lá, tipo, uma semana depois. Isso eu lembro, porque eu não podia pedir demissão em dezembro. Janeiro de 2000, que era que você estava na Nationwide. Nationwide, marítimo. Nationwide. Aham. Nós vamos É, chegar esse lá. é uma multinacional, tá? Tá. Deixa eu Nossa, entender, faz tempo, hein? 30 anos. deixa eu entender algumas coisas aqui. É, eles escreveram consultoria, consultoria estratégica para empresas apoiando organizações na implantação de políticas de equidade, cultural, organizacional, desenvolvimento e lideranças eficazes. Isso aqui que você fazia aí, né, na BERT, Não, é aqui no Instituto, né? Que é onde eu estou agora, que é o meu negócio. tá. Você fazia, prestava teve alguma empresa que você fez essa consultoria? Mais voltado para palestras, para vender minha formação e workshops. Tá. Mas não teve nenhum. Por quê que eu estou perguntando isso? Porque se É. você fez a consultoria. Porque é legal tanto números, né? Ter nomes também. Então, isso dá peso. Então, assim, sei lá. Ah, eu dei essa consultoria dentro, sei lá, do RH do Santander. Então, se tiver isso, é interessante que a gente possa colocar os clientes aqui também. Se não tiver, não Ah, tem tá bom. problema. Não, pode colocar as palestras, né? Acho que pode colocar as palestras. Não, a consultoria empresarial não. Tá. As palestras, onde você deu palestra? Palestra e workshop de alto impacto, abordando temas como liderança, equidade, gênero, alta performance organizacional. Onde você deu palestra, que a gente pode colocar aqui. Nossa, vou ter que resgatar aqui. Vamos lá. Se, Primeiro,
Você quer que eu te mando? Não, assim, se você tem escrito, se você consegue me mandar depois, tudo bem, não tem importância. Só você anota aí e É, eu você me acho que é manda. melhor. Eu tenho no Drive, inclusive, que a gente fez as publicações, eu acho que vai ser mais fácil. Não tem Porque tem importância. tem o Banco Sicredi, tem Sebrae, Ecopower, tem o Gerai, né, os congressos do agronegócio, Tudo isso é para dar. tem a Granito, que é a empresa meios, né, de pagamento. Tá. Tudo isso só para a gente dar robustez, tá? Então depois você me manda. Tá, Você quer que eu anote e aí eu te falo o que a gente combinou para você me mandar? pode ser? Deixa eu colocar aqui meu papelzinho. Então, em nome das empresas Ah, eu vou ter que também, ó, ajustar para essa data aqui palestras. do Instituto Bert. O teu currículo é que eu atualizei. O Bert está como janeiro ou ele está como junho? Tá como janeiro de 23. Sabe por quê? Porque eu também estava no No Compete na CVC. Meu No Compete, ele terminou em junho de 23. Hum. Nossa, quanto tempo? Você saiu em novembro? 8 meses? É, na verdade era um ano, tá? Só caiu antes de um ano porque o presidente que exigiu o meu No Compete, ele pediu renúncia. E aí veio um outro presidente, que aí tinha meu pedido lá de sair do No Compete, e ele acatou. Porque Mas, quando eu saí, o presidente atual queria me deixar no No Compete um ano. assim, vou ser bem sincera. Isso é o tipo de coisa que no currículo não vai fazer diferença, porque não dá para checar. Ninguém vai, tanto da CVC quanto alguém do Santander, olhar e falar assim: nossa, ela colocou esse mês ela estava no Compete e ela já começou a trabalhar, ela colocou. Não vai acontecer. Não vai? Então tá. Essa é a minha preocupação, né? Porque tudo é instrumento jurídico hoje em dia. Eu assim, é uma coisa que eu nunca vi, tá? Eu faço muitos currículos, assim, a gente até fala, né? Tem alguns profissionais que falam, na minha carteira eu tinha o cargo tal, mas eu exercia a função tal. A gente coloca a função real que você exercia, que é isso que o mercado quer ver, Tá, tá né? bom. Então, assim, a gente pode colocar tranquilamente, se você Tá, permitir então isso, tá. tá? Então, Não, tá. eu permito. A minha dúvida é que aí o que aconteceu? Como ele exigiu esse no compete de um ano, porque eu era executiva e tal, eu não podia trabalhar, concordo, mas eu recebia pela empresa. Mas aí eu Uhum, estava montando o meu instituto, a minha formação e tal. Eu falei, na hora que acabar essa merda aí, eu você já começa? apareço e Tcharam! conto, né? E foi isso que aconteceu. Tá, não, tranquilo. A sua formação chama Mulheres que Lideram, né? É uma formação para líderes mulheres. Maravilhosa, depois eu quero conhecer. Tá, tá bom. Eu quero aqui. Que é o tema do meu livro, né? Meu livro chama Mulheres que Lideram Jogam Juntas. Você tem 2 livros, né? Eu tenho três livros. Eu tenho um sozinho, de principal, que é Mulheres que Lideram Jogam Juntas, e eu tenho dois de coautoria. Mas eu só coloco mais um, por quê? Porque eles são os mais relevantes pela editora Gente. Eu virei autora best-seller, o outro era petitinho, nem conto. Não tem. Me fala uma coisa. O que que você acha? E ambos eu virei autora best-seller, né? Na época foi bem legal. Tá, que legal. Nossa, muito legal. É, e Pena que a gente não vive no Brasil, viu? De vender livros, senão eu ia só fazer isso, porque eu amo. É uma judiação, né? é uma judiação mesmo. Pois Mas é. eu não posso falar nada, sabe por quê, Érica? Porque graças ao meu livro, que eu vivo principalmente das palestras. Eu sou muito contratada para dar palestra por causa do livro. É, O mês de março, para mim, é o mês da minha Páscoa, que eu falo de liderança feminina, é o mês da minha Páscoa. Eu não tenho agenda. Eu tenho palestra todos os dias. que legal, que legal. É. Eu falo que março é o meu mês da Páscoa para quem vende ovo de chocolate. É a minha Páscoa.
Que legal. Me fala uma coisa, se a gente deixar fundadora e diretora executiva, o que que você acha? Não, eu acho ok. Você viu que eu tirei CEO, né? Que eu tinha colocado lá como CEO e fundadora. Aí eu falei, ai, cara, às vezes pesa muito isso. Pode Pesa, colocar. tá? Não. Eu queria Então, aí manter, pode colocar. eu queria Isso. manter o Aí eu falei, mesmo. poxa, de repente só fundadora, porque assim, eu fundei um negócio, o negócio está pronto, não significa que ele precisa de mim, porque eu fiquei preocupada com aquilo que você trouxe também. Poxa, dando corporativo, ele quer tirar uma pessoa do lugar e já conectar em outra, assim, tipo, né? É por isso que eu tirei, deixei só fundadora. Eu quero trazer, na verdade, o mesmo direcionamento de direção executiva para o seu instituto, sabe? Então, Tá, para deixar muito nessa mesma linha, para não destoar tanto. Então, é possível a gente fazer isso. É óbvio, na entrevista, depois, quando a gente for falar, a gente vai montar de uma outra maneira. Mas é para tá. deixar Alinhado, alinhado. equilibrado, né? Para quando o Red Hunter bater o olho, ou quem seja um diretor de alguma empresa que você começar a se comunicar, bater o olho, não fica uma coisa que destoa. Porque quando a gente coloca isso mesmo, a gente vê, tá? Quando a gente está fazendo vaga. Aí você vê CEO, fala, ih, CEO. Aí quando você vê, às vezes é uma empresa pequena mesmo, então eu não preciso usar Uhum. esse termo CEO. Eu posso usar de outra maneira que tenha, que fique alinhado, não tenha esse impacto, que pode ser um impacto prejudicial. Porque a pessoa vai, mas é Uhum. CEO, a empresa grande aqui, ó, tem livro, tudo, para que que ela tá, né? Para evitar este questionamento interno. É muito mais, quando está alinhado, ficar com uma ponta de dúvida, mas passar a mão no telefone e ligar para entenderem mais Tá, detalhes, apesar da gente vai comunicar isso no sobre do LinkedIn, então para deixar tudo muito claro, suave, alinhado e claro, sabe? Essa, perfeito. essa é a ideia. Eu vou fazer o que você mandar, Érica. A expert aqui é você. Maravilhosa. Me fala um pouquinho mais. Hum, Eu estou sentindo falta aqui de hum, mais o quê? descrições Hum. de atividades um pouco mais aqui na CVC. Você escreveu alguma coisa quando você estava escrevendo aqui para a gente fazer a sessão? Então, na verdade, eu não escrevi, porque como você pede para colocar números, desafios, eu entendi que já tinha aqui, porque você pode ver que eu coloco números em todos, né? Tá Inclusive que eu ótimo. era responsável pelo EBITDA, 90% do EBITDA da companhia era minha responsabilidade, aí as principais contribuições aqui é tudo que eu entreguei de uau, né? Que eu fiz a diferença. Aí eu entendi que estava tudo aqui. Tá. Mas, se você tiver com alguma dúvida, fala, você pode me perguntar e eu tento te falar para a gente complementar. Porque, por exemplo, olha só na CVC, né? Eu era responsável pelos negócios cuidava do B2C, que era tudo que era franquias, atendimento aos franqueados, tanto da marca CVC como Experimento. Eu era responsável por 90% do EBITDA da companhia, era galinha de ovos de ouro, é, era a maior equipe também, 371 colaboradores indiretos, né, com os diretores diretos. Os principais resultados que eu entreguei aqui, que era assim, a CVC, ela era offline, o franqueado trabalhava só com portfólio aqui, não aceitava usar o nosso CRM, porque falava que a gente ia roubar os clientes deles. Ele colocava tudo num um caderninho para o telefone do contato. Na pandemia foi um caos, por quê? Porque os clientes ligavam na nossa central querendo a devolução da passagem, e a gente não tinha esse cliente no sistema porque o franqueado não cadastrava, estava no caderninho do franqueado, Que porque ele falava que a gente ia caos. roubar o cliente dele. Foi um Que, que- caos. quando você É. aceitou esse desafio, você sabia disso? Quando você aceitou esse Não, desafio? não, não. Nem que eu ia ser boi de piranha, não sabia. Dani, Que por que que você aceitou? Vou te contar já. Por que que tá. você aceitou? E na época,
o banco fez de tudo para me reter, né? Eu, Érica, sempre fui uma mulher carreirista, workaholic. Eu queria carreira, eu queria fazer carreira e eu queria ser executiva. Eu saí da minha cidade, eu enfrentei um divórcio por causa da minha carreira, eu deixei meu filho pequeno com meu ex-marido para viajar o Brasil todo em função dessa carreira. Era meu, certo ou errado, julgamento ou não, era o que eu tinha de desejo. Ponto. Ponto. E eu estava há 14 anos na Alelo e atendi o Banco Santander. O Banco Santander me fez uma super proposta para montar uma empresa concorrente da Alelo, que eu estava há 14 anos, porque eles amavam o meu trabalho e eu falei sim. Eu estava no auge da minha carreira. Amei trabalhar, foi o melhor desafio. E aí, o que acontece? Quando eu atendi o novo CEO da CVC, quando eu era executiva na Lelo. Ele era CEO da Smiles. E ele gostava muito de mim. Ele já tinha me feito duas propostas para ir trabalhar com ele, e eu falei que não, porque eu estava super bem no banco. Aí um dia ele me ligou e falou assim: Daniela, eu vou te fazer uma proposta pela terceira vez, mas eu prometo que é a última, porque você só fala não. Eu acabei de entrar na CVC, eu sei que está no auge da companhia, eu vim aqui para radicalizar a empresa. E eu tenho um super desafio para uma pessoa que eu queria muito e que eu preciso confiar, que é aproveitar a pandemia para digitalizar uma rede de franqueados que é totalmente offline. Então, você vai vir para cá, você vai construir toda a omnicanalidade, você vai digitalizar uma rede que é física, você vai instituir um canal de comunicação entre a empresa. Na hora que a pandemia passar, uma rede que é 100% offline vai ser uma rede digital para que os franqueados possam ganhar mais dinheiro. E fora isso, a empresa é antiquada, a marca é antiga, tem 49 anos, você vai revitalizar toda essa marca, você vai trazer um conceito moderno, com uma nova logo, uma nova identidade, e tem que fazer isso na pandemia enquanto o mercado está fechado. Enquanto está operando, você não vai conseguir fazer isso. É a oportunidade da tua vida, teu nome vai estar estampado na Forbes, e eu vou te pagar 3 vezes mais do que você ganha aí, e vou te dar um cargo de diretora executiva. Você falou yes. É, Depois de dois não, era hora de falar o é, yes. é. Tá. Carreirista, era meu sonho, né? Então, era tudo uau, né? Olha a proposta. Que Falei, proposta é cara, essa, né? pegar um marreio, que proposta é essa? E aí, meu CEO, que é um cara muito meu amigo, até falei com ele a semana passada do banco, ele falou assim para mim, Daniela, não tem almoço de graça. Olha só, There's no free lunch. A CVC não tem caixa. É turismo, é viagem, nós estamos no auge da pandemia. Ele falou assim: para pensar, a ação valia R$ 65, a ação está valendo R$ 4. Ele pegou e falou assim: faz uma análise, deixa eu fazer uma análise com você. Ele falou para mim, né? Tem muito risco envolvido. Aí ele tentou me convencer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei: ah, não, eu vou. Eu tenho gás, eu tenho energia, eu já acabei de construir uma startup no banco, 7 meses dando lucro, entendeu? A gente tendo resultado positivo. Eu falei, não, eu tenho condições, eu sou capaz. E aí o jogo foi bem diferente. Foi jogado de uma outra maneira, né? Pois é, mas É. tudo isso eu acho E que foi por isso, Érica, que eu não quis mais o corporativo. entendo. Eu não queria mais ficar no corporativo depois da CVC, sendo muito transparente. Você tem que saber da minha história real para você me ajudar a montar um speech, um discurso, Aham, concorda? faremos. Ah, e eu agradeço muito, porque eu acho que É, o nosso processo sempre vai ser sobre total sinceridade, transparência. É isso, transparência. é Eu isso. preciso muito disso para poder ajudar, sabe, a construir o speech a partir da verdade.
E eu sempre É, falo que todo currículo e LinkedIn que eu faço nunca é sobre currículo e LinkedIn. Todas nós, ainda mais mulheres, a gente tem histórias de escolhas, né? Porque é é, difícil nesse mundo machista. Então, todas nós, a gente carrega uma dor. Eu já fiz currículo de cliente que chorava, sentou aqui na sua frente, como você está, e chorava, porque a gente vai passando e a gente está mexendo na sua história, e a gente está mexendo em é. coisas que foram doloridas. Então, você pode ficar muito tranquila, porque assim, isso faz parte do que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer currículo. Eu gosto de saber a história e de poder ajudar nesse redesenho. É isso que é a minha paixão. Não é fazer o currículo, É, e é não por é isso que sobre eu te isso. escolhi. Há 2 anos atrás, né, as propostas que eu recebi, que eu recusei quando eu estava, né, ainda no Compete, eu tinha certeza que eu não ia voltar mais para o corporativo, porque eu sofri muito, né? Assim, eu fui demitida da CVC com um atestado de burnout em mãos, em 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Porque eu sou mulher. Eu compreendo sua dor. Entre a rede dos franqueados e entre manter uma mulher no cargo, o meu CEO falou: Ó, é isso mesmo, tá dado, preciso colocar um homem no seu lugar. Não tem jeito, tá me dando muito trabalho. A gente vai te ajudar a se recuperar nesse momento. Tinha acabado de chegar do Einstein, um diagnóstico de burnout. Ele falou: aí você pode escolher a história que você quer contar. Que eu tô te demitindo porque eu sou filho da puta mesmo, depois de tudo que você fez pela companhia, ou que a gente fez um acordo e você estava muito cansada e precisa descansar. Nós vamos construir um excelente diálogo para isso, porque tudo isso dentro de uma entrevista você vai precisar contar. Então, nós vamos chegar lá nesse processo, tá? Então, nós vamos contar isso da melhor maneira possível, da melhor maneira que não te cause nenhum incômodo e seja uma verdade. Eu acho que é porque a gente vai voltar para o mercado e eu compreendo assim, a dor emocional, ela leva, a gente compreende racionalmente, o emocional, a gente não tem controle e às vezes ele fica muito tempo. E é assim que se dá traumas e faz parte. Uhum, Então, assim, essa tua coragem, né, de buscar isso, de voltar para o corporativo, a gente vai fazer isso com muita delicadeza, porque ele é um processo que ele vai mexer em algumas coisas aí dentro. Então, a gente está junta para fazer isso e a gente vai para cada entrevista, vai avaliar com muito cuidado. Não é uma coisa, uhum, a gente não está, não, mesmo que, eu sempre falo, mesmo que a gente está num momento onde, Érica, eu preciso voltar, eu tenho 6 meses porque eu não tenho mais dinheiro, porque acontece, eu já passei por isso, muitas vezes na vida eu preciso uhum, fazer o que tem que ser feito porque eu preciso de caixa, né? Que a gente, uhum. não é o caso, você tem uma renda, então, não, então, a gente tem tempo para ir com essa leveza e se sentindo muito bem, colocando um pé de cada vez para ir aos poucos, sabe? Então, esse vai ser o nosso processo, Daniela. E eu Ótimo. honro muito a sua história, honro como uma mulher que sabe que são essas dores nesse mundo corporativo, sabe? Então, É, mas olha que engraçado, né? Foram 23 anos, Érica, de zero com essa questão. A minha dor, ela foi na CVC do machismo, sabe? Que foi muito agressivo. E aí, no contexto. E, obviamente, eu fiz muita terapia, né, ao longo de 2 anos. E aí eu ressignifiquei isso, tipo assim, uma carreira de 25 anos, ela não pode ser destruída em função dos últimos 2 anos. Eu escolhi ir para um lugar sem avaliar o momento, mesmo com pessoas da minha confiança falando que era um risco, que tinha algo estranho, mas eu escolhi porque era ambiciosa. Mas isso me transformou numa outra pessoa, tá? Eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma outra profissional, outra pessoa, uma outra mãe, uma outra namorada. Eu sou uma outra pessoa.
Eu agradeço hoje por ter vivido tudo o que eu vivi, porque graças a isso é que eu pude me transformar numa pessoa melhor. Arrou. Entender que carreira não é sobre isso. Carreira não é sobre isso. Então é como se Deus falasse assim para mim: eu vou te colocar nessa situação para você chegar no seu limite e ter a oportunidade de se reconstruir como um ser humano. É sempre sobre isso. Esse é o lifelong learning. São É, eternos aprendizados e a gente vai ter 70 anos. Eu espero que a gente esteja nessa roda virtuosa, nesse círculo virtuoso desse aprendizado, porque é, isso é sobre estar aqui na Terra e vivendo isso. Então, que é. a gente aprenda e a gente possa ser melhor para a gente. E aí, esse Uhum, processo, ele é para isso. O que que eu vou ser melhor para mim? Que eu vou parar e eu vou escolher da maneira mais suave esse meu retorno, tá? isso. Tá. Muito bom. Muito obrigada. Vamos aqui no Santander? Deixa eu entender Vamos. o que que é o Bem Visa Você Vale. vê se você está sentindo falta de mais alguma coisa ou não aqui na Hum, CVC? Não. Pode ser que quando eu construa, eu vá sentir, mas eu vou construindo, e aí depois, como a gente vai construir a quatro mãos, né? Depois daqui, eu vou fazer todo o teu Uhum. material e vou te mandar para você Tá, olhar, então não tem importância. A gente vai até ele ficar tá, pronto direitinho, tá? tá. Vamos para o Bem Visa Vale. Bem Visa Vale foi uma startup que você criou dentro do Santander. Foi ao lado do Marcelo Aleixo, né, que é o CEO. Visa Tá, Vale, deixa eu te contar. tá. Essa história é linda. Olha só, Visa Vale é uma bandeira, é a maior bandeira de cartões de benefícios da Visa do Brasil. Sabe aquele cartão alimentação, refeição, Hoje tem o combustível, caju, tudo? tem, sabe? É, Exato. Mas a Visa Vale é quem foi muito disruptivo. Então, olha só. Quando eu trabalhei na Alelo, a Alelo não era Visa Vale, tá? O Banco do Brasil, Bradesco e o Banco Real na época, eles se reuniram e o Newton Neve, que era um cara visionário, um ex-executivo do Banco Real, ele falou: Meu, vamos construir uma empresa de benefícios, de cartão alimentação, refeição, tendo os três bancos sócios. Aí, enfim, aí eles construíram, aí os sócios do Banco do Brasil, Bradesco e Santander, eles foram até a Visa do Brasil e falou, cara, a gente quer construir uma empresa de benefícios ligada ao PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, e a gente quer começar com a bandeira Visa. Ou vai ser Visa ou vai ser Master. Se você Visa não aceitar, eu vou para a sua concorrência. Topa. Projetos foram feitos, nasceu-se a Visa Vale, que é a bandeira de benefícios da Visa entre o Banco do Brasil, o Banco Bradesco e o Banco Real. E aí essa empresa foi construída com os sócios das instituições financeiras e eles começaram a contratar profissionais no mercado. Eu estava na seguradora, um headhunter me achou, o CEO me entrevistou na época, o Newton Neiva, que montou a Visa Vale e me contratou. Eu fui a sexta funcionária a ser contratada da área comercial para cuidar de todo o interior de São Paulo. Quer dizer, a empresa ainda estava naquele momento que nós tínhamos que cuidar, que falar com os três bancos para que os três bancos pudessem começar a comercializar esse produto em suas respectivas carteiras. E assim eu fui para a Visa Vale, e a Visa Vale ela tinha um contrato de 10 anos com a bandeira, com a Visa. Só que antes desse contrato vencer, o que que eles fizeram? Eles pagavam muito royalties para a Visa e eles queriam ter uma bandeira própria. Então, 5 anos antes de vencer o contrato com a Visa, a gente começou a se estruturar para ter um nome próprio, para ter uma bandeira própria, para sair da Visa Vale para poder parar de pagar os royalties.
Foi quando o Banco do Brasil e o Bradesco lançou a bandeira Elo. Sabe o cartão de crédito, Elo? Que hoje Uhum. tem crédito, débito, mas não era nada. E a gente pegou a bandeira Elo, a gente pegou a bandeira Elo e começamos a fazer um trabalho de marketing. Tivemos que tirar o nome Visa Vale, porque o nome Visa Vale era bandeira, e nasceu a Lelo. Cara, foram milhões e milhões de dinheiro para a gente tirar da cabeça do consumidor, já éramos líder de mercado, o nome Visa Vale e colocar o nome Alelo. E dentro deste contexto, eu já cuidava do Santander, eu era head do Santander, porque o Santander vendia os cartões. Aí o que, que aconteceu? O Banco Santander deixou de ser sócio da Alelo, porque ele era sócio minoritário, e o Banco do Brasil e o Banco Bradesco ficava mandando no Santander. Aí o Santander vaidoso virou e falou o seguinte: olha só, eu não vou ser minoritário. Se eu não puder ter uma participação maior na empresa, eu estou saindo. Aí o Banco do Brasil, o Bradesco, falou: tchau, tchau. Então pode ir. Você não vai ser sócio aqui. Falou, tá bom. Aí o que que ele fez? Ele falou: meu, com o dinheiro que eu tenho, com a potência que eu tenho, eu vou montar uma empresa de benefícios. Você E não aí vê a esse Visa tchau, estava tchau. toda magoada. A Visa estava toda magoada, porque, né, eles pararam de comercializar a bandeira Visa Vale, tinha que ficar lá no No Compete. Enfim, aí a Visa chegou para o Santander, falou o seguinte, cara, por que você não lança uma empresa de benefícios com a bandeira Visa Vale para competir diretamente com a Lelo? Qualelo. Sucesso. Mundo cão. Aí ele falou, meu, foi. Aí eles falaram, uau, claro. Enfim, estava dado o projeto. Estava dado o projeto. Aí eles escolheram o Marcelo Aleixo para ser CEO deste projeto, dessa startup. E era tudo muito confidencial, o mercado não podia descobrir ainda, tal, por causa da concorrência, a Lelo já estava lá dentro. Aí o Marcelo Aleixo, que eu já o atendia há muito tempo, ele era executivo no banco, me chamou para uma reunião, falou o seguinte, né, eu preciso fazer uma reunião com você. Eu falei, claro. Ele falou, mas antes dessa reunião eu preciso que você assine um NDA, um acordo de confidencialidade. Eu falei, gente, que medo. Aí eu assinei o NDA, ele falou, então agora eu posso te falar. Aí ele abriu a estratégia do Santander e falou assim, e eu quero te convidar para vir para cá e montar esse negócio do zero comigo. E ela vibrou. Aí, ó, Aí ele falou assim: você vai ser a única pessoa que vai poder colocar no seu currículo que montou do zero uma empresa, uma das maiores bandeiras da Visa Vale dentro do mercado. Aí eu achei o projeto muito legal. Eu me identificava muito com o Santander, muito, muito. Eu sempre tive, sabe, uma conexão com o Santander, porque eu já atendia eles pela Alelo, né? Confiava muito no Marcelo Aleixo, a gente fez vários negócios juntos. Falei, cara, vou. Aí eu fui. Só que eu não contei para ela que eu estava vindo para o Santander. E aí nós ficamos escondidos lá dentro do banco, numa sala, trabalhando dia e noite, dia e noite. Eu ia para casa, dormia 3 horas todos os dias, mandava projeto para a Espanha, discutindo com a Visa, montando a empresa. Em resumo, a gente montou a empresa, e aí a Visa Vale é o nome da bandeira, tinha que ter o nome antes. A gente colocou bem, né? Bem Visa Vale. A empresa cresceu, nós montamos equipe, time, tinha que fazer toda a rede credenciada, fizemos um projeto, foi espetacular. Enfim, a empresa começou a dar lucro em 7 meses e nós tínhamos 2 anos para dar lucro. Em 7 meses a gente estava dando lucro. Eu fui reconhecida numa festa de final do ano de Santander com 100 mil colaboradores. Tenho foto lá com o presidente, fui reconhecida como case de sucesso dentro do banco, com Você tem, troféu, você tudo. tem Levaram meu pai lá. essas fotos Tem no, fotos. tem no LinkedIn? Não. No LinkedIn deve ter. Tá. Tem toda a história, tem que é antigo, mas tem no LinkedIn, na época eu coloquei. Aí, por que que o cara da CVC me convidou? Porque ele via todo esse meu movimento. Tava no auge, no auge, no auge, no auge. Aí, meu, a equipe montada.
400 mil estabelecimentos comerciais. Todos os clientes que estavam na carteira Alelo com o Banco do Brasil e o Bradesco tentaram roubar do Santander. Eles não conseguiram roubar nenhum cliente. Nós conseguimos reter todos os clientes dentro do Banco Santander. Quantos clientes tinham? Quem era? Tinham grandes empresas, grandes clientes. Eu tenho nomes? Eu tenho aqui, mas não sei se a gente pode colocar no currículo, porque o Banco Santander é uma empresa de capital aberto, né? E o que é maior patrimônio dentro de uma organização São são os os clientes. clientes. Tá, Isso é patrimônio. tá. Isso é algo confidencial. Se a gente pudesse colocar, seria bom. Se não, tudo bem. Às vezes tem empresa que tem isso na exposto e aí a gente coloca, não tem problema. Mas se não tem exposto, não. Ah, Vou ver se tem exposto. Eu posso até perguntar para o Aleixo, que foi meu chefe, se, né, tá. se eu posso divulgar, enfim. Aí foi muito legal, cara. Assim, eu fiquei apaixonada pela empresa. Foi, foi uma coisa assim, foi muito legal. Foi um case de sucesso na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Foi um trabalho lindíssimo, espetacular. Tanto que eles fizeram de tudo para me reter, né? Quando eu pedi emissão para ir para a CVC, eles fizeram de tudo para me reter. Mas Daniela, ambiciosa, né? Querendo carreira, mas foi lindíssimo. Foi isso. como que era a E estrutura? aí, Me fala como que era a estrutura. Você a tinha. estrutura era o CEO, que é o Marcelo Aleixo, eu, diretora, e eu cuidava de toda a parte comercial, no sentido de os estabelecimentos comerciais que aceitavam o nosso cartão estava dentro da minha diretoria. Então, eu também tinha uma gerente que cuidava dos estabelecimentos comerciais. Eu tinha a gerente que cuidava de expansão de negócios. Eu tinha 4 gerentes que cuidava do atendimento aos segmentos do Banco Santander, que tem segmento corporate, middle, varejo, né? Então eu tinha um gerente que cuidava de cada área estratégica do banco. E eu também tinha toda a parte de suporte, de vendas e atendimento ao cliente. E dentro da minha diretoria também tinha a nossa central de vendas, porque eu tinha uma central de vendas pela Accenture, que nós tínhamos todos os operadores lá trabalhando 24 horas para poder credenciar os nossos cartões dentro dos restaurantes, dos estabelecimentos comerciais. Então, eu também era responsável pela central de vendas. Tá, Tudo que era bom. comercial, negócios, estava tudo comigo. Atendimento, banco, relacionamento, estratégia, estava tudo dentro da minha diretoria. Tá. Quantas pessoas tinha no seu time, assim, Deixa eu no resgatar total? aqui com a minha cabeça. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Que como quem vendia era o banco, né? O banco que vendia, e a minha equipe dava todo esse suporte. Acho que eu Suporte. não coloquei aqui, até coloquei aqui, ó, 200 operadores. Na central, eu tinha 200 operadores É, eu e vi mais aqui. um gerente. Aí o meu time cuidava de 8 mil agências, 360 mil estabelecimentos, 200 mil cartões ativos. A minha equipe, eu tinha 10 diretos, Tá. E eles eram. gerentes, gerentes. Tá, tá. Eles eram gerentes. Agora tá mais claro. Tá bom. Hum, você foi head aqui na Alelo. Vamos. Tá bom. Aqui já fechamos. Bem Visa Vale. Já que você não gosta de head, pode colocar superintendente. É que lá a gente falava head, mas era o cargo de superintendente. Na Lela eu fui crescendo, tá? Eu entrei como É, gerente regional, eu virei gerente nacional, aí depois eu virei superintendente. Na Lelo, como foram 14 anos, eu fui crescendo.
na escadinha. Superintendente. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho eu tenho gerente regional É, e de gerente isso. regional para superintendente nacional, é isso? Você falou um Ah, outro, tá, não. É, que foi gerente nacional. Eu não coloquei aqui porque eu achei que ia ficar muito. mas é interessante a gente ter Mas eu, essa. é, É, porque eu fui gerente regional, e aí depois eu fui promovida para gerente nacional de grandes contas, né? Que eu cuidava de Banco do Brasil, Banco Bradesco. Depois eu virei head nacional, que era superintendente, para cuidar do Canal Santander. Bradesco, porque aqui a gente está falando, É, mas ele já, quando você foi, já chamava Alelo desde o princípio? não, Visa Vale. É que eu coloquei porque hoje Visa Vale é da Bem, né? E aí eu não posso mais o. Ah, tá, mas só se eu Não, usar lá atrás, né? Quando eu lá. entrei. É, porque assim, a gente está falando, ó, eu me perdi aqui. A gente está falando aqui do Santander. Então, eu tô Santander e eu Não, tô não, mas por quê? Olha só. é, Tem três bancos que juntos, vêm de paralelo, tá? juntos. Então, tinha uma equipe que cuidava do Bradesco, uma equipe que cuidava do Banco do Brasil e uma outra equipe que cuidava do Santander, porque eles são concorrentes, Tá. entendeu? Só que tem uma outra equipe que cuida de grandes contas, e aí cuida de grandes contas desses três bancos. Quando eu entrei na Alelo, em 2004, eu entrei como gerente para cuidar dos três bancos de grandes contas. Então, a gente atendia o Banco do Brasil, o Banco Gerente, Bradesco e o Banco Real. gerente regional, né? Quando você entra na Alelo, Isso, gerente regional. Tá. isso. Então, eu cuidava dos três bancos de grandes contas. Tá. E quando você Tá? vira gerente nacional, você fica só com o Banco do Brasil e o Banco Bradesco. Por quê? Porque o Santander tinha saído da sociedade, Aqui o Santander já tinha saído quando você vira. Tá. já Entendi. como sócio, já tinha saído como Tá. sócio. Tá. Qual que é? Porque assim, eu não tenho nenhuma atividade aqui como gerente nacional. É, Você tem alguma coisa eu que acabei, você juntei tudo. é? O que que daqui era do nacional e o que que era do regional, para eu poder separar? Então, quando eu fui regional, eu cuidava de São Paulo interior, Centro-Oeste, Minas e Sul. Quando eu fui nacional, eu cuidava de Brasil todo. Era a mesma coisa, só que era Brasil todo e duas pontas. Era Brasil todo, era A Brasil gente todo. tá, tá. Brasil. Nacional era Brasil, porque é nacional. Tá. Deixa eu entender. O que a gente está falando aqui de alelo, quando a gente está falando só de cartão de benefício, certo? É Sempre. uma empresa de cartão de benefício, sempre. É meio de pagamento de benefício. Sempre. Alimentação, refeição, vale transporte, cartão combustível, cartão Natal, cartão Tá, presente, pré-pago, sempre benefício. tá. Que são os cartões ligados ao PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Ela é líder de mercado, mas quem são os concorrentes da Alelo? Ticket e Sodexo. Tá. Sabe o que eu estou sentindo São os falta três maiores aqui? players. Eu sinto um pouquinho de falta de de algumas relações, de algumas atividades para isso. Nesse teu currículo aqui, eu tenho uma mistura de um currículo meio entrevista, que ele vem sendo contado assim. Então, tá faltando algumas coisas assim. Estruturação de todo o vale alimentação dos 100 mil é, funcionários do Banco do Brasil, sabe? Atividades assim, mais do dia a Tá, dia. Eu estou sentindo falta de um miolinho das atividades. Eu tá. compreendo Atividades, vou anotar aqui. atividades Atividades do dia a do dia. dia a Tá, dia. Eu fiz reunião e fiz a abertura, não sei, o vale alimentação era tanto, depois virou tanto, sabe? Tá faltando um pouquinho disso, eu tô sentindo falta.
Porque assim, falo, mas o que você estava fazendo realmente no dia a dia? Então, se você consegue descrever um pouco mais e me mandar para a gente Aqui, juntar aqui, tá, mas por exemplo, aqui, eu era líder, eu liderava uma equipe de vendas e relacionamentos dos bancos sócios. tá? Tô vendo Cuidava de aqui. 290, 290 eu coloco grupos econômicos, mas são grandes empresas, tá? São as maiores empresas. Eu posso colocar faturamento, 290 empresas acima de 5 milhões. Boa, gosto, Gosta? Que aí pode colocar o gosto. faturamento. Eu só vou resgatar aqui. É, Aí eu tinha 10 gerentes comerciais a nível Brasil, faturamento de 2,5 bi ano, com crescimento médio de 13%. E aí aqui você quer que eu coloque mais atividade do dia a dia, porque eu era gerente, né? Então, que eu fazia estratégia. Isso, Até coloca aqui, ó, responsável por 60% da Operação Brasil. tô vendo aqui. Essa operação Sabe o que eu está queria? composta no seguinte Sabe o formato. que eu queria entender? Qual era a estratégia de vendas? Como é que você fazia isso no dia a dia? Não que eu vá escrever isso nesse detalhe, mas para que eu consiga montar de alguma maneira onde eu sinta mais um recheio do que era a tua atuação, da tua estratégia, porque estratégia é muito amplo, sabe? Eu sei Tá, que estratégia é entendi. amplo, mas eu tenho um resultado, mas como é que você fazia? Era reunião? Era, às vezes eu preciso de Era. uma, duas, três frases que digam o que você fazia. Tá, então eu vou te dar um exemplo, tá? Tá, Eu tinha essa equipe com os 10 gerentes. tá. Então, o que que acontece? Nós éramos responsáveis por cuidar, por fazer com que o Banco do Brasil e o Bradesco vendessem os nossos produtos. E aí, não é o Bradesco, principalmente o Banco do Brasil, quando eu falo de corporate, middle e a parte do varejo, tá? Então, qual que era a nossa missão? A nossa missão era montar uma estratégia para chegar no banco e convencer o banco a vender o meu produto como prioridade. Porque ele tem um monte de produto para vender. Ele tem que vender seguros, ele tem que vender previdência, ele tem que abrir conta corrente, ele tem lá um monte de produtos. O que que ele vai priorizar? Ele vai priorizar aquele produto que ganha mais, aquele produto que impacta o bônus dele e aquele produto que entregar resultado no final do dia e que ele se sentir seguro. Então, tinha Brasil Prev para ir lá convencer ele a vender Previdência. Só prioriza isso aqui. Tinha Alelo para ir lá priorizar os cartões alimentação. Então, o meu papel era sentar com a equipe e dizer o seguinte: olha só, vamos montar a estratégia para o corporate. O corporate vai receber 15% de comissão, vai ajudar o gerente na ponta a aumentar 2% no bônus dele e ele vai ter um executivo de conta à disposição dele para dar todo o suporte operacional e a gente tira o operacional dele. E ainda nós vamos dar 2 viagens por ano, se ele bater a meta, e a meta vai ser X. Aí a mesma coisa a gente fazer para o middle e a mesma coisa para o varejo. Né? Tudo que eu tinha para entregar de valor para esse gerente. Feito isso, validado a estratégia internamente, o gerente do banco não vai fazer nada se o diretor não mandar. Se não vir lá, que ele é obrigado a fazer. Aí eu, Daniela, ia lá fazer a reunião com a diretoria de cartões. Cada banco tem uma diretoria de cartões que é responsável em desmembrar essas metas dentro das agências e das superintendências. Aí eu chegava lá para o diretor de cartões do Banco do Brasil, do Bradesco, e quando tinha o Santander, e falava o seguinte: Érica, você como diretora do Bradesco, marcava uma reunião com ele. Eu quero te apresentar aqui uma proposta de parceria para gerar resultado e dinheiro no final do dia, tanto para você como para toda a tua rede de agências e gerente. Eu apresentava o plano e eu tinha que conseguir o ok do diretor de cartões. Ele falava para mim o seguinte: Daniela, seu plano está aprovado. Pode seguir. Ele aprovando o meu plano, ele mandava um e-mail convocando os superintendentes. É muita hierarquia.
Aí eu ia nessa reunião com os superintendentes, já com o meu time, com a diretoria eu ia sozinha, mas com os superintendentes eu ia junto com o time. Eu falava, olha, eu aprovei aqui a estratégia desse semestre com o diretor tal, e o plano de execução ele vai decorrer neste formato. Tá bom? Tá bom. O que nós vamos fazer agora para convencer a base? Dali, o meu time saía com uma agenda para fazer um roadshow, Brasil todo, visitando todas as agências, para poder treinar, capacitar e estipular as metas para os gerentes para poder vender os nossos cartões. E aí, semanalmente, nós tínhamos uma conferência com toda a rede para falar de números, de performance, qual é a agência que estava com a melhor colocação, qual é a agência que estava com baixa colocação, o que tinha que revisitar. E o Ah, meu time também, ele ia até o cliente, a empresa, para ajudar o gerente a apresentar o produto e a fechar a negociação com o cliente. Só que a gente só atendia grandes contas. isso que eu ia falar. Lá, esse gerente vendia só B2B. Não, aí B2B, ele só ia no cliente final com o gerente, porque o gerente não sabia falar do produto. Tá. Mas era tudo isso é Aí, B2B, né? tudo isso. Tá. Aí, por exemplo, ele estava lá, tem que bater meta. Aí ele falava assim, Érica, você é gerente de contas. Érica, olha só, me passa uma lista de 10 nomes, de 10 grandes clientes que você precisa vender e eu vou com você para vender o cartão Alelo. Aí a Érica falava, tá bom, porque a Érica, como gerente de agência, tem meta de visita, tem meta de outros produtos. Para ele é uma A Érica beleza, né? agendava, a Érica Porque ele agendava faz esse junto, eu tenho cliente. meta, tenho Isso. meta, vamos comigo, vou bater É, minha meta, você vai me é, ajudar, vamos que vamos. É uma é estratégia isso, é assim que maravilhosa, funcionava. porque eu não preciso É, implorar para ele, eu já estou ajudando ele. é Entendi. isso. Tá. Estava sentindo falta disso Ex- aqui. exatamente, exatamente. É. Então é isso, entendeu? Então era tudo isso, tudo em torno da estratégia de remuneração. Então, primeiro, o meu principal interlocutor que eu tinha que convencer, o diretor de cartões. Depois, os superintendentes. E depois direcionar e orientar o meu time no plano de execução, no treinamento, capacitação e vendas para esses gerentes, e também a concretização da venda junto ao cliente. Por isso que a visita do meu time era só para cliente corporate, grandes empresas, porque eu não tinha braço para isso, concorda? A Aham. gente capacitava varejo, middle, mas de uma forma muito mais em escala, muito mais em escala. De vídeos, roadshows, capacitava o gerente. Agora, o gerente bambambam do corporate, high ticket, tinha o benefício de ter o meu gerente coladinho com ele para fazer a venda. Para uma Vale do Rio Doce, para um Magazine Luiza, né? Então, ele ia, tinha um corte de faturamento. Perfeito. Agora está mais claro. Estava faltando esse miolinho para eu Na entender. Bevis da Vale de Santander, o trabalho era idêntico. Eu fui lá para replicar o trabalho. Uhum, uhum, Só que perfeito. com uma diferença. Eu montei a startup do zero junto com o CEO. Mas eu fui lá para montar essa startup, replicando com uma maquiagem diferente o modelo que eu fiz na Lá na Alelo por 14 anos e que foi sucesso sucesso. total, total, Senão não total, ficaria total. 14 anos. Tá. Nunca fiquei um ano sem ganhar bônus, bater meta, sucesso total. Tá. Tanto que o Santander me contratou. O Santander me convidou para montar um negócio. Porque aí depois, como que o Santander entra na jogada? O Santander foi embora, deu um pé na bunda, falou, cara, não vou vender mais para você, Alelo. E aí ele foi vender com a concorrência, com a Sodexo, antes de montar a Visa Vale. Tá. Aí, o que acontece? O novo CEO ficou inconformado de não ter o Santander dentro do negócio da Alelo, que era uma perda muito grande, né? A gente falava de uma carteira de 5 bi.
Depois de uma negociação ali, o Santander falou: tá bom, eu deixo a Lelo voltar e vender dentro da agência. Mas você vai competir aqui com a Sodexo. Nós vamos botar os dois carros na pista. Vai ter Sodexo, que já está aqui, e vai ter a Lelo. Só que eu volto como banco vendedor. Eu não volto como sócio. Eu volto como vendedor. Se a tua equipe for competente, você vai vender mais. Agora, se a tua equipe não for competente, a Sodexo vai vender mais. Que vença o melhor. Os dois carros estão na pista. E eu Ó, sou de Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto. Apesar de atender Brasil todo, eles sempre deixaram eu morar em Ribeirão Preto, porque eu tinha filho. E aí, o que que o meu CEO da Alelo fez, o Eduardo Gouveia? Ele me chamou um dia, em São Paulo, falou assim: Dani, eu tenho duas notícias para te dar. Eu falei: ah, é? Qual? Ele falou: primeiro, a boa notícia. O Banco Santander vai voltar como banco vendedor. A gente conseguiu fazer com que o Santander voltasse como banco vendedor. E nós vamos ter que construir essa parceria do zero, contrato, conquistar os caras lá, tudo de novo. Tá. A segunda notícia, eu escolhi o seu nome, o Conselho de Administração aprovou, e aí não tem como você não aceitar uma super oportunidade, nós vamos te trazer para São Paulo, nós vamos te promover para superintendente, e você já comunica a sua equipe, faz a passagem de bastão, porque nós temos 72 horas para comunicar ao Banco Santander quem vai ser a rede do canal e vai conduzir essa reativação da parceria. E aí, Érica, eu estava divorciada há 30 dias. Há 30 dias. Um divórcio super complicado, com um filho de 9 anos. E eu estava sendo transferida para São Paulo para poder construir uma nova parceria com o Banco Santander. O que eu fiz? Carreirista? veio para São Paulo. Falei. Falei sim. Mas não podia contar isso para o meu ex-marido, tá? Porque senão ele ia tirar a guarda do meu filho. A gente estava em pé de guerra. Mas eu tinha um trabalho que eu viajava a semana toda, que eu saía de segunda e voltava de sexta. E aí eu não contei que eu tinha sido transferido, ele já estava acostumado que eu viajava a semana toda. Foi quando eu esperei meu divórcio sair, que era a guarda compartilhada, para comunicar que eu estava oficialmente morando em São Paulo e que eu precisava levar meu filho. E eu fui, e passei a pior fase da minha vida, mas reativei a parceria. Aí eu cheguei lá e o Banco Santander falou assim: eu já tinha sido transferido. Não, Daniela, a gente não quer voltar com a Lelo. O seu CEO entendeu errado. Não tem nada aqui. A gente não pretende voltar agora. Eu tive que começar um trabalho do zero. Eu ficava 10 horas por dia dentro do Banco Santander para reativar essa parceria, para pegar contrato, para estruturar a equipe, para fazer as coisas acontecerem. A parceria deu super certo. E aí foi quando eles falaram: cara, a gente não quer mais ficar com a Lela, agora nós queremos montar a nossa empresa e a primeira pessoa que nós vamos contratar é a Daniela, que ela conhece os dois lados, ela conhece como ninguém a Lelo e conhece o Banco Santander e a diretoria gosta dela. Eu tinha uma super aprovação dentro do Santander. E aí foi quando eu aceitei a proposta. Foi quando eu aceitei a proposta e fui. E que foi a melhor decisão da minha vida. Foi lindíssimo esse projeto. Ali eu fui capaz de testar todas as minhas habilidades, competências. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Tá claro agora, tá claro, entendi tudo. Posso colocar dezembro de 2015? Ah, peraí. Quanto tempo você virou? Você foi? 15? Não, quanto tempo você foi gerente nacional, gerente regional, de janeiro de Oh. 2004 até Não, aqui eu coloquei tudo. Eu coloquei tudo. Por quê? Porque eu fui para bem, eu vou ter que olhar minha carteira. Ai, não, desculpa. Olha só, eu fui nacional de 2015 a 2018. nacional Que aí em 2018? 2000, porque aí em 2018 eu fui para bem, eu fui para o Santander. Quando você foi head no Santander?
no Santander da Alelo. Porque que você estava me falando quando Aqui, você... ó. Ai, desculpa, eu vou ter que olhar minha carteira, ó, de 2016 a 2018, Então, superintendente. e, e aí, porque eu estou aqui, gerente regional, de janeiro de 2004 a dezembro, eu que joguei dezembro, tá? A dezembro de 2015. Mas não é. Ai, gerente nacional, eu vou ter que pegar aqui, ó, na minha Tá, carteira, eu não lembro. Eu quis simplificar, eu tenho a carteira aqui digital, não tem? Tem, né? não Que eu sei. quis simplificar o negócio. Mas tudo bem, não Peraí, tem. tenho? Peraí que eu já pego, carteira digital. Ah, carteira de trabalho. Ai, Érica, nunca ninguém fez tão Tanta detalhado assim pergunta. comigo. Coisa Isso é de coisa, 30 anos atrás. isso é coisa de headhunter. Misericórdia! Quando a Isso gente é vai, maravilhoso. quando a gente vai pegar um briefing, às vezes o cliente fala assim, nunca me fizeram tanta pergunta. Eu falo, acho isso bom. Não, e assim, a gente tem que olhar a carteira, não é? A gente tá mexendo na sua história, em todos os detalhes. Pois é. Deixa eu pegar ele aqui. Nossa, até eles fizeram confusão aqui com a mudança de Visa Vale. Peraí, calma. Ah, você sabe que na atualização, Érica, Entendeu? eles nem colocaram o gerente regional, já colocaram o gerente nacional. Muita Você gente, acredita? você lembra mais ou menos? Porque a gente não precisa colocar, é só para ter uma. Ah, tanto que eles colocaram aqui, ó, é, 17/1/2004 a 9/3/2018, que é quando eu saí de lá, né? Aí eles colocam 17/1/2004 a 23/8 de Ah, dois tá. mil e quinze, gerente nacional, e depois eles Hum. não colocaram. É como se eles tivessem colocado, sabe, o período todo como nacional? Você quer que a gente faça isso? Pode fazer. Deixar como nacional o período todo? É melhor, pode colocar. Tá. Então a gente deixa igual. Agora que eu vi. Eu deixo só isso daqui para eu ver como é que eu coloco essa. Acho que nem precisa, Gente, porque é que coisa de muito horror. antiga. Meu primeiro trabalho, a gente nem põe aqui, né? Foi em 98. Pois é. Mas Olha. aqui tá ótimo. Eu acho que a gente já tem material bastante, já está muito claro, já entendi. Era disso que eu precisava. O que eu vou fazer agora? Uhum. Vou montar, vou colocar no modelinho. Qual que é a minha Ah, ideia? posso te dar uma informação? Por favor. A Nationwide Marítima foi a mesma coisa. Eu gosto de uns negócios do zero, tá? De startup, de montar um negócio do zero. Deixa eu te contar a história rapidamente da Nationwide. Tá, A Nationwide é uma multinacional que ela veio para o Brasil e comprou a carteira de vida e previdência da Marítima Seguros, que tá. era uma seguradora muito tradicional e brasileira. Aí a Marítima, ela vendeu a carteira dela para a Nationwide, que ficava em Ohio, e quando eles compraram a carteira, eles falaram: olha, a gente vai montar uma outra empresa, né, dentro da Marítima Seguros, mas que vai ser Nationwide Marítima Vida e Previdência. A gente precisa contratar uma gerente que vai se relacionar com a Marítima, que vai fazer essa joint venture, que vai montar a equipe e vai fazer essa joint venture entre a multinacional e a Marítima Seguros. E ela vai ter que ficar dentro do mesmo espaço.
Na ocasião, eu trabalhava na Minas Brasil, numa seguradora. Eu não botei aqui, porque a outra Red Hunter falou que era para colocar só os três últimos, senão fica muita coisa, É, mas tá? eu gosto de ter pelo menos, porque assim, só uma parênteses. Você não começou na sua carreira como gerente. Você vai começar como analista, como estagiário, alguma coisa assim. É, A gente, sim. Red Hunter, gosta de olhar, nem que tenha escrito empresa, cargo. Ah, ela foi gerente ela foi estagiária daqui, depois ela foi analista, gerente, head. É, a gente gosta de olhar isso. E a gente Ah, gosta de então. Aí ela entender falou que não, que era para colocar os três últimos. Aí a gente perguntou, cadê o começo? Ninguém começa head, né? A não ser que seja o filho do É, Elon não. Musk, entendeu? É verdade. E aí, o que que aconteceu? Tanto que eu comecei como vendedora numa corretora. Vendedora, telefone, vendia por telefone. Aí depois eu virei supervisora de vendas, depois eu virei coordenadora, entendeu? Eu fui indo, mas eu comecei como vendedora. Eu, Aí o que aconteceu? Aí na Minas Brasil, como o meu nome era muito forte em seguros, foi quando eles me ligaram, pediram para eu participar de um processo, porque era concorrente Minas Brasil da Marítima, e aí eles me fizeram uma super proposta. Falei, nossa, que desafio, vou fazer joint venture, jovem, né? Vou fazer uhum, joint venture, vou pegar uma multinacional, conectar com uma empresa do zero. Aí eu falei, sim. Então, antes da CVC, a minha carreira foi sempre de começar junto com um negócio do zero, até esse negócio virar líder de mercado. Virar líder de mercado, entendeu? CVC foi a única empresa que eu entrei já com 49 anos de operação. Essa não é a minha história. Minha história é pegar um negócio do zero, ou joint venture, ou fusão, ou montar uma startup, ou fazer uma estratégia, construir um negócio do zero, trazer robustez e resultado. Essa é a minha história. perfeito. Tem muito mercado aí para você. O que as empresas mais querem fazer agora é joint venture, é criar empresa, porque a gente está muito pulverizado. Então, assim, tem muita lenha para queimar ainda. Muita. Ah, eu espero. Certeza. Então tá, o que que eu quero? Você me manda essa empresa que você começou como vendedora, coordenadora, só para eu colocar aqui? Coitada. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho a carteira de trabalho digital, vou pegar. Tá, pode me mandar. Se você quiser uma copiazinha Mas e eu vou antes disso, eu colocar. empreendi, tá? Eu empreendi. Não sei se você quer contar essa história, no livro tem. O que acontece? Com 17 anos, meu pai me emancipou para eu virar dona de um supermercado, de sócia com meu irmão. Então, eu fiquei 3 anos como dona de supermercado. Aos 17 É, anos. o que que acontece? Eu era estudante de nutrição e dietética. Eu fazia o colegial com o técnico e eu fazia estágio na prefeitura como estagiária de nutrição. Aí meu pai era um empreendedor nato e falou: Olha, filha, a partir eu comprei um supermercado que ele está meio falido. Eu não quero que você e seu irmão virem funcionário. Então eu vou te emancipar e a partir da próxima semana você e seu irmão vão ser donos desse supermercado. Eu falei, pai, mas não quero isso para minha vida. Ele falou, não, mas é isso que tem. Ele me levou no cartório, ele me emancipou. E com 17 anos eu já era dona de um supermercado com meu irmão e fazia tudo como dona desse supermercado. Contratei pessoas, atendia fornecedores. Foram 3 anos. E meu pai levou um golpe muito grande, porque ele tinha outro supermercado com a minha mãe. Nós tínhamos dois. A gente levou um golpe muito grande e a gente faliu. Nós falimos, literalmente. Meu pai ficou com muita dívida. Aí, o que me restava? Procurar um emprego. Naquela época, né? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Aí eu comprei o jornal, a cidade, comecei a procurar emprego no jornal e vi lá um emprego numa corretora de seguros. Uma corretora de seguros. Eu fui lá para entrevista, o dono me entrevistou, ele falou: Nossa, mas você era dona de um supermercado? E agora você está procurando emprego? A vaga que eu tenho aqui é de vendedora, para vender seguro por telefone. Você conhece seguro? Eu falei: Não. Aí ele pegou, eu falei: Mas eu posso aprender. Produto, qualquer pessoa aprende. É só estudar. E eu tenho capacidade de aprender muito fácil, muito rápido.
Ele falou, mas por que você está procurando emprego? Eu falei, ah, porque nós falimos, nós tomamos um tombo, nós falimos, eu estou precisando reconstruir minha vida com os meus pais. Aí ele falou assim, nossa, aí eu já fali, eu tinha uma empresa de fralda, e eu fali, e foi o seguro que me salvou. Ele falou, faz o seguinte, vem amanhã, eu vou te dar uma carteira de clientes, você vai ficar uma semana aqui. Se você conseguir vender um seguro em uma semana de vida, eu te contrato. Pode ser? Você vai vender por telefone? Eu falei, pode ser. Aí ele me deu a carteira de clientes e eu vendi 50 seguros em uma semana, mais do que todos os vendedores dele. Cara, essa história, assim, essa história tem que ir para entrevista, porque E isso dá aí ele me um contratou. grandíssimo contexto. Você entende que não é desacoplado? Você chegou onde você chegou por causa de uma história inteira, de uma vida É, toda. é. As coisas E não são aí a Minas desacopladas. Brasil. Aí eu fui recebendo um convite atrás do outro, Érico, um convite atrás do outro. Aí a Minas Brasil me convidou, aí eu fui para a seguradora, aí a Nationwide Marítima me convidou, aí a Lelo me convidou. Cara, aí minha carreira foi. Mas eu, workaholic, trabalhando, estudando, fazendo MBA, viajando o Brasil todo, com sonhos audaciosos, sabe assim? Mas a minha carreira foi decolando, decolando, decolando. Estava no auge. Sempre me senti muito, muito, muito potente, muito resultado, muita entrega, a última bolacha do pacote. E aí, essa experiência na pandemia, nos últimos 2 anos que aconteceu na CVC, aí eu falei para mim, fim de linha. A minha ambição me colocou num lugar de muita exposição. Acho que está na hora de eu empreender. Eu já empreendi lá atrás, porque eu sou empreendedora, Érica. Eu montei negócios do zero, dentro do banco, dentro da seguradora, dentro de corretora, dentro do supermercado, dentro da Visa Vale. Eu sou intraempreendedora. Eu sou intraempreendedora. Eu montei grandes negócios dentro de grandes empresas, do zero. Então é um pouco disso. E você sabe que até hoje o meu pai, ele faz parte da maçonaria com meu pai, o Serafim, que é o dono da corretora, ele tem até hoje. Meu pai falou: Olha, eu quero te agradecer porque você deu emprego para minha filha quando eu estava quebrada. Ele pegou e falou assim: A sua filha foi a melhor funcionária que eu tive na minha vida. Isso faz 30 anos. Que história, 30 Daniela! anos. Que história! Que E história! vendi, hein? Nossa Aham. Senhora! É, Vendi. Aí ninguém queria ir trabalhar aos sábados. E ele falava: Quem vier trabalhar aos sábados vai ganhar, tipo assim, R$ 50 a cada carro reserva que colocar no seguro. E eu tava minha família estava quebrada e eu precisava trabalhar para pagar as contas. Eu ia sozinha todo sábado, você não tem noção. Comecei a fazer muito dinheiro vendendo carro reserva. Quando os vendedores começaram a ver, eles começaram a trabalhar, a competir comigo aos sábados, mas ninguém vendia carros reserva como eu. Foi a única vez que eu trabalhei vendendo direto com cliente. Aí depois eu fui para Minas Brasil, aí eu comecei a atender os corretores, aí foi B2B. Foi tá. B2B. Mas olha, e É aí uma vida foi de muito legal. empreendedorismo e vendas. Mas assim, de verdade, eu não curto esse esquema de Tá? venda a Não, qualquer preço, entendeu? Porque eu gosto eu me relaciono, por exemplo, tem clientes que eu atendi na Alelo que até hoje eu vou na festa da empresa. Pô, depois de 10 anos, eles me convidam até hoje. isso é muito bom. Porque eu sou esse negócio assim, ó. Você tem que ir lá e vender este produto. Eu não vendo porque eu sou vendedora, eu não sou vendedora, Érica. Eu vendo porque eu crio conexão com as pessoas. As pessoas aprendem a confiar no meu trabalho. Mas Porque isso se é eu falar que eu vou vendas. entregar isso aqui, se eu te falar assim, Érica, eu vou te entregar isso aqui, até meia-noite, você pode ter certeza que eu vou te entregar. Mas eu não sou vendedora, por isso que eu gosto da relação B2B. Mas é porque E assim, eu acho que a relação B2B você tem um tempo maior de construir estratégia, construir é relações. que a palavra vendas ou vendedor, ele foi mal colocado. A palavra foi mal colocada.
sabe? Então, todo mundo fala, não, não sou vendedor, mas no fundo Hum. é vendedora. Só que, É, não, sim. entendeu? É porque tem uma coisa assim, não, eu não ser vendedor, cara, que ser vendedor é maravilhoso. Eu nunca vou passar fome. Eu sempre. E aí, uma venda de relacionamento não quer dizer que sou vendedor, eu sou aquele cara. Olha, tem que comprar, compra aqui meu celular. Olha isso, porque a gente tem um pouco. Essa é a crença que a gente tem. Porque no fundo, você é uma vendedora, entendeu? Tem isso na É, veia. mas eu gosto de ser eu gosto de ser uma vendedora com estratégia, com Sim, elegância, com sim, qualidade. sim, sem a menor sombra de dúvidas. A menor sombra de dúvidas. Mas você entende o que eu quero dizer? Isso também é uma crença. Ah, não, ih, lá vem aquele vendedor chato. Porque é isso que a gente faz. Né? A gente foi É, criada vendo isso, mas tá ali. E é estratégico, elegante, executiva, mas a veia é tipo, que é chegar naquele resultado, que eu vou ter que cumprir essa venda. Não importa o como, mas esse é o resultado, né? é, Tá claro. Daniela, vou ficar aqui com a minha lição de casa. Você tá, precisa só me enviar aqui os nomes das empresas que você deu palestra para ver como é que eu coloco aqui, tá? Que eu vou pensar. tá, este ano, né? Pode ser Tá, no Instituto Bert, tá? tá. Que Ah, aí deixa eu colocar aqui, nome das empresas, tá. eu vou fazer no prazo ali até quinta-feira. Queria enviar antes, Uhum. mas até quinta-feira para os seus comentários, tá bom? Tá, Estando tá tudo bom. lindo, Tá ótimo. depois comenta, vai e volta, aí a gente parte para a sessão do LinkedIn. Então, a gente tem ali agendado toda segunda-feira, mas aí, Érica, não deu, não consegui. Se a gente não fecha, a gente não vai para a próxima sessão, tá? Tá, tá. E aí Ô, precisa ficar Érica, fechado. você tem mais um minutinho só para eu dividir algo com você, que eu acho que é Tenho. importante você ficar sabendo. Antes da gente conversar pelo LinkedIn, de eu tomar essa decisão de voltar para o corporativo, eu tive uma conversa com o meu CEO do Banco Santander, porque como hoje ele é um mentor para mim, né? Eu considero ele como um mentor, tal. Eu falei, olha, eu estou pensando, o que que você acha, né? Qual que é a tua visão? Você que me conhece, conhece toda a minha trajetória. E foi ele que me deu força para voltar, tá? Ele me deu uma super força para voltar, falou, Daniela, é uma judiação corporativa perder uma profissional como você. Ainda bem que você tomou essa decisão. Ponto. Mas, em resumo, ele falou: vou te ajudar. Me manda seu currículo. E a gente conversou, bateu papo. Aí, quando foi sábado à noite, ele me disse o seguinte: na segunda-feira, eu vou falar com 4 headhunters que eu conheço, que são pessoas da minha confiança, e eu vou mandar o seu currículo para eles. Depois eu te passo o nome para que eles entrem em contato com você. E também vou falar com a Érica aqui do Santander, dizendo que você está aberta para o mercado. A Érica é a diretora de RH do Banco Santander e de todas as coligadas. Tá. E aí eu quero a sua orientação no sentido de, ele já prontamente já falou, meu, vou te ajudar, vou fazer isso. Se algum headhunter que ele indicou me procurar qual é o meu posicionamento, e se a Érica do Santander quiser marcar uma conversa comigo ou me mandar um WhatsApp, eu sei que essas coisas não acontecem da noite para o dia, mas eu quero, assim, qual vai ser o meu posicionamento? Tá. Você só vai enviar o currículo, esse novo, quando a gente tiver, tá? Mais Ele está com o alguns. meu antigo, Ah, ele tá. já deve ter mandado lá. Tá, tudo bem. O posicionamento é, caso a Érica entre em contato com você, e aí você queira, a gente vai pular uma etapa e vai fazer uma sessão de entrevista. Tá. Vamos fazer isso. Não vai ter jeito, porque a gente vai precisar construir todo esse seu speech. É, Entendeu? Então, assim, a gente pula, porque a gente tem sessões de LinkedIn, sessões de plano de ação, não tem importância. A gente volta depois, porque a gente vai fazer uma entrevista, não quer dizer que a gente vai entrar imediatamente. Seria incrível, não tem nenhum problema que isso aconteça. Mas então, a gente ah, não, pula, é que conversa para saber o momento, tudo, né? É isso mas que eu eles acho vão que a fazer. Às gente vezes nem tem vaga. vamos bater um papo para deixar mapeado. A gente passa para a Uhum. sessão de entrevista, porque aí a gente vai precisar.
construir mesmo. Como é que eu falo? Da onde que eu começo? Né? Como é que eu construo? Só uma sessão de entrevista. Se você quiser, a gente pula, tá? Porque aí eu não tenho, a gente tem um processo completo para fazer. Eu não tenho como falar, fala isso, fala aquilo. Não, que a gente está pulando as etapas. Ou a gente pula para fazer uma etapa real, sabe? Ou a gente espera chegar Claro. lá, tá? Porque senão vai fica costurado, fica feio. Não Tá. fica, tá? Então a gente tem uma história grande para treinar aí. Então você fala, Érico, se ela, assim, se não tem uma vaga e ela entra em contato com você, você pede uns dias para a gente ter um tempo aqui para treinar, porque às vezes meus horários eles são todos fechadinhos, assim, né? Aí Érico consegue amanhã de manhã? Eu vou fazer o máximo, mas às vezes eu não consigo. E Tá. outra, a entrevista eu mando também um material para você ler, para você treinar e tal. Então, assim, tem todo um processo, mas caso aconteça, a gente vê o que a gente consegue fazer, tá bom? Tá. Tá ótimo. Tá. É, só para te falar, porque ele ficou doido, né? A hora que eu falei, me apoiou, e aí ele tá querendo ajudar do jeito dele, né? Claro, e Tá aí você querendo tem que, ajudar vai ter do que, jeito dele. Eu até respondi, eu falei, olha, eu tô com uma headhunter que eu a contratei, a gente vai fazer todo um processo, provavelmente eu vou até te mandar um currículo mais estruturado. Ele falou, não, então ótimo. Ele falou, porque isso demora. Um cargo que você merece demora, não acontece da noite para o dia. Vamos trabalhando em 3 mãos, 4 mãos. ótimo, ele te adora, maravilhoso, é isso. São essas É, pessoas, são esses relacionamentos que a gente tem que cultivar. E aí, com o passar do tempo aqui no processo, você vai lembrar de alguns relacionamentos desses, você vai tomar café com essas pessoas, vai fazer essa construção, reconstrução toda. Vai dar tá. bom, Não, e eu vou te manter informada, tá? vai dar Qualquer bom. movimento Tá, diferente aqui eu te mando. me mantenha informada, por favor. Então tá, então até Tá bom, quinta-feira eu te mando a primeira versão do currículo, tá bom? tá bom. Então Perfeito. tá. Combinado. Então tá, querida. Beijo. Um beijo. Boa Beijo. noite para você. Obrigada. Para Tchau, você tchau. também. Um beijo. Tchau.